Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Casador Saúde. Conhecimento e bem-estar. Olá! Medicina Humanizada dessa semana, estou aqui para falar sobre osteoporose. Osteoporose é muito frequente, passou dos 50, começa o sofrimento com a osteoporose, mas a prevenção é bem antes. Para isso, vamos conversar hoje sobre osteoporose. Medicina Humanizada, a medicina que entende você, também quer ser a medicina que você entende. Muito bem, osteoporose. Todo mundo já ouviu esse palavrão, né? E muita gente tem medo dela e muita gente está sofrendo com ela. Vamos entender um pouquinho o que é osteoporose. Poro vem de poro, de furo, né? Então é um osso ralo, um osso fraco, um osso que tem furos, né? Que está poroso. Não é aquele osso compacto, duro, como deve ser, né? O osso forma o esqueleto tem a função de manter a estrutura do corpo, manter o corpo em pé, e com o passar do tempo esse osso enfraquece. Ele vai perdendo cálcio principalmente, cálcio é um mineral, é o que endurece o osso, né? Com o tempo vai se perdendo esse cálcio e o osso vai ficando poroso, como se tivesse furinhos, como mais ou menos você vê aqui, né? Então, assim, o osso ele tem alguns furinhos normalmente, mas são pequenos, né? Ele é formado de traves, de trabéculas, que tornam ele bastante resistente, bastante duro. O osso é formado por proteína, tá? Que o nosso corpo fabrica, e mais cálcio que é depositado em cima dessa proteína, formando uma estrutura sólida, uma coluna, uma viga, né? Que nem numa casa, para manter em pé. O osso é formado ao longo da vida. Então, assim, primeira coisa para entender, primeira dica a se colocar na prevenção da osteoporose é que ela deve começar cedo. Não adianta muito você chegar lá com 60 anos de idade, já com certo grau de osteoporose, e querer resolver tudo, que fique tudo a maravilha como aos 20 anos. Não vai. Aliás, isso vale para muita coisa em saúde. As pessoas têm uma ideia muito errada de que o dia que fizer mal eu trato. Isso está completamente errado, porque muitas das coisas não dá para voltar ao que era antes. Dá para melhorar, claro, dá para tratar, mas voltar a ser como antigamente não volta. Então essa é uma ideia muito errada que a gente precisa começar a combater. A gente precisa que as pessoas entendam que a saúde a gente tem que cuidar dela desde cedo. E osteoporose é assim, é um problema mais de pessoas de idade. Mas a prevenção da osteoporose tem que começar desde cedo, porque a gente forma osso ao longo da vida. A criança tem a fase de crescimento, né? O osso cresce na infância, chega um ponto adulto que ele para de crescer, tá? Mas o osso, na verdade, ele é renovado constantemente, tá? Quer dizer, cálcio entra o tempo todo e sai o tempo todo do osso, tá? O osso funciona também como um reservatório de cálcio. O cálcio tem outras funções no nosso corpo, para o músculo, para o coração, para uma série de coisas. Quando falta cálcio, o nosso corpo busca esse cálcio no osso. Então, o osso ele é formado, reabsorvido, formado novamente o tempo todo. Se você tem uma boa ingestão de cálcio, se você tem tudo aquilo que é necessário, você mantém um osso forte. Quando você não tem essas coisas que são necessárias, o osso vai enfraquecendo ao longo do tempo. E isso é que gera a osteoporose. Isso acontece desde sempre. Não adianta correr atrás depois que a coisa chegou. Prevenção de osteoporose começa desde a infância. Você tem que formar um esqueleto forte. É como se fosse um banco. Você tem que ir depositando, né, para formar um esqueleto forte, para ter cálcio à vontade, porque vai chegar um momento na vida onde você vai precisar utilizar esse cálcio que você acumulou. E se você não acumulou muito, vai fazer falta. Então, prevenção de osteoporose começa desde a infância, adulto, tá? Não deixar para correr na última hora. Mas que prevenção é essa? No próximo bloco. A suplementação não pode substituir uma refeição. Mito ou verdade? Verdade.
Suplemento não substitui refeição. Suplemento é uma coisa que suplementa, que complementa, ou seja, que completa a refeição. A refeição é o principal. Nunca se deve substituir uma refeição por um suplemento. Estou de volta para a gente conversar sobre a prevenção. Mas antes disso, vou falar como é que você sabe que tem osteoporose. A osteoporose é uma doença que dá poucos sintomas, geralmente não se sente muita coisa. Dor, outras coisas como artrose, artrite, dão até mais dor e pode confundir, tá? A osteoporose ela facilita ter fratura, é um perigo, tá certo? E dói também, mas confunde muito. Então, para saber mesmo, tem que fazer um exame, a densitometria óssea. É um exame simples de fazer, que vai ver o grau já de enfraquecimento do seu osso. Você pode ter um osso normal para a sua idade, você pode ter uma osteopenia, que é um enfraquecimento leve, não é ainda uma osteoporose, ou um enfraquecimento mais acentuado, que fica classificado como osteoporose, a doença, que vai trazer problemas de fratura e que deve ser combatida. Mas antes de combater, nós vamos falar de quê? Da prevenção. Como é que se previne a osteoporose? Como eu falei, deve-se começar cedo para formar osso forte. Então, prevenção de osteoporose é formar osso forte. Como é que a gente faz isso? Olha, basicamente 3 pontos fundamentais. Alimentação, tá? Alimentação, sol e exercício físico. Tá certo? São os 3 pontos fundamentais na prevenção da osteoporose, na formação de um esqueleto forte, de ossos fortes. Bom, alimentação. Por que alimentação? Óbvio, lógico, osso é formado de cálcio e proteína. Então, uma alimentação rica em cálcio é fundamental para se ter ossos fortes, tá? E para outras coisas também. Cálcio é importante para músculo, para o coração, para uma série de coisas, tá? Mas para o osso é fundamental. Grande parte do osso é formada de cálcio. E aí vai uma notícia triste. A nossa alimentação é pobre em cálcio. A maioria das pessoas não ingere a quantidade de cálcio necessária por dia. Um adulto deve ingerir em torno de 1 grama de cálcio por dia. E geralmente fica abaixo disso, tá? Como é que a gente pode aumentar então essa ingestão de cálcio? Veja bem, classicamente se fala no leite, tá? Leite é sim uma boa fonte de cálcio, uma ótima fonte de cálcio, mas muita gente tem alergia, tem intolerância. Melhor do que o leite são os derivados de leite, queijo, iogurte. Por que é melhor? Porque concentrou, né? É mais forte, é sólido, né? Então você concentrou, você aumentou bastante a quantidade de cálcio que tem ali. A fermentação do leite diminui as propriedades de provocar alergia, inflamação, tá? Então queijo é bem melhor do que leite. Ingerir produtos à base de leite, de queijo, é uma boa maneira de aumentar a ingestão de cálcio e é recomendado, a não ser que a pessoa tenha alergia ou algum problema. Mas se não tem, sim, queijo, derivados de leite e até o próprio leite, tá? Para quem não tem problema com ele, é indicado. Não é só leite, porque também fala leite, leite, leite. Parece que se não tomar leite, não comer queijo, está condenado a ter problema. Não é bem assim, tá? Dá para ter uma ingestão boa de cálcio se você não pode usar leite. O que tem muito cálcio? Ó, carne tem bastante cálcio. Carne, peixe, produtos de origem animal. Carne, peixe, ovos têm uma quantidade razoável de cálcio. Vários vegetais, brócolis. Grão de bico tem bastante cálcio, uma coisa que não faz parte da nossa tradição, tá? Sementes, né, que, por exemplo, chia, linhaça, são boas fontes de cálcio, tá? Procurar comer mais verdura, usar mais produtos de leite, derivados de leite e também incluir essas sementes, castanhas também tem, tá? Então procurar incluir essas coisas na alimentação, coisas que não são muito da nossa tradição. A gente fica muito no arroz, feijão, macarrão. O feijão até que tem uma quantidade razoável também, tá? Mas o arroz e o trigo, né, os derivados de trigo, praticamente não tem, ou tem uma quantidade pobre disso, tá? Os integrais são melhor, tem mais cálcio, tá certo? Então é uma possibilidade também. Então caprichar na alimentação, ingerir mais cálcio. Mas osso não é só cálcio não, osso é proteína também. Então é importante ingerir fontes de proteína,
que por coincidência, né, também são as mesmas: carne, queijo, tá? Ovo, carne, queijo, ovo, peixe, carne, queijo, ovo, peixe, carne, queijo, ovo e peixe. Guarda isso daí, que isso vai te ajudar pra caramba em muita coisa. E no próximo bloco tem mais. Qual colágeno é bom para as articulações? Estão me perguntando aqui no Instagram, no Dr. Pedro Responde do Instagram. O colágeno bom para as articulações é o colágeno tipo 2, tá? Esse é para articulações, para dor nas juntas, artrite, problema nas cartilagens. O colágeno usado para a pele, para o rosto, para a flacidez é o colágeno tipo 1. Já falei antes aqui sobre a osteoporose, o que é a osteoporose, né? E estávamos falando também de prevenção. Falei de comida, mas são 3 pontos: comida, sol e atividade física. E o sol? Como é que o sol entra nessa história? O sol entra nessa história principalmente por conta da vitamina D. Vitamina D é importantíssima para a formação de osso, para a formação, porque ela age na absorção do cálcio. Cálcio e fósforo, que também é importante. Então, a vitamina D aumenta, ela regula a absorção de cálcio no intestino. Não adianta você comer quilos de cálcio, de queijo e tal, se você não tem uma vitamina D boa, você não vai absorver. Você vai comer, aquilo passa direto e não absorve, não vai para o seu sangue. Se não vai para o sangue, não vai para o osso. Então, vitamina D é importantíssimo. Por isso, sol é importantíssimo. Então, tomar sol é uma boa medida para a prevenção de osteoporose. É uma boa medida para ter ossos fortes, fora um monte de outras coisas. Esse é o problema dos dias de hoje. Cada dia menos sol, mais fechado em salas, em apartamentos, etc. Então, sol é importante. Regula, aumenta a vitamina D, que vai regular, aumentar a absorção de cálcio e fósforo, além de outros benefícios que ela traz, na imunidade, que está na moda agora, e outras coisas mais, tá? Então, sol é importante, tomar sol. Outra coisa muito importante na prevenção da osteoporose é atividade física, exercício. O osso, se ele não for estimulado, se ele não for exercitado, ele enfraquece, como o músculo também, tá? Então, o osso precisa de ser exercitado, precisa de ser pressionado. O osso, quando ele é forçado, ele cresce, ele fortalece. Atividade física boa para o osso é atividade física de impacto, ou seja, aquela que leva pancadas, que faz força. Então, o exercício de força, de musculação, além de ser bom para o músculo, é bom para o osso. Agora, exercício de impacto, tipo pular corda, o jump, né? Ou vôlei, tudo aquilo que faz pular, tá? E ter impacto, tá? O impacto faz o osso crescer e fortalecer. Lembrando que eu estou falando de prevenção, isso é para o jovem, para quem não tem problema. É claro que quem já está com osteoporose, isso é perigoso, pode quebrar, né? Então, assim, eu estou falando de prevenção. Quem já tem osteoporose, a conversa é um pouquinho diferente, tá? Falando em conversa diferente, como é que se trata a osteoporose, afinal das contas? Bom, veja bem, na verdade, 99% do tratamento nós já falamos, que é exatamente isso, fortalecer o osso. Tudo isso que serve para fortalecer preventivamente, também serve para fortalecer no momento que já está com osteoporose. Então, quem está com osteoporose tem que fazer uma alimentação adequada, aumentar o aporte de cálcio, às vezes suplementar, tomar cálcio na forma de comprimido, cápsula, tá? Mas o alimento sempre é mais interessante, então a alimentação é fundamental. Tomar sol, fazer atividade física com cuidado, aí tem que ter um certo cuidado na atividade física, mas tem que fazer, deve fazer. Então isso é 99% do tratamento. E o 1% que falta é o quê? Medicamento, tá? Então, quando tem osteoporose no grau avançado, existem medicamentos, eles precisam ser usados, tá? Com critério, com cuidado, todo medicamento tem efeito colateral, estou cansado de falar isso, mas sim, quando a situação está avançada, tem remédio, deve ser usado e ajudam bastante, tá? Esse foi o programa de hoje, osteoporose. Espero vocês no próximo.
Muito bem, chegamos ao fim de mais um programa. Conversamos hoje sobre osteoporose, assunto interessante onde prevenção é fundamental. Estaremos sempre aqui conversando sobre esses assuntos que acrescentam a sua vida, porque medicina humanizada, medicina que entende você, também quer ser a medicina que você entende.